Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem atual, que é sobre as fake news. Quem nunca aí clicou em um link errado, acreditou em uma notícia que viu lá no grupo de WhatsApp, ou então lá no Instagram, ou viu aquela propaganda, encheu lá o carrinho, comprou e esse produto não chegou? Tenho certeza que alguns de vocês já passaram por essa situação. Então vocês vão compreender o que é uma fake news, o que isso tem a ver com as linguagens e com a língua portuguesa. Então vamos lá. Vocês irão compreender o que é uma fake news. Lembrando que esse termo ele vem lá do inglês, que é para dizer que é uma notícia falsa. Então, fake news nada mais é do que uma notícia falsa. E o que isso tem a ver com a língua portuguesa? Isso tem a ver com a língua portuguesa porque uma vez que nós estamos falando sobre notícias, nós estamos falando sobre um gênero textual chamado gênero jornalístico. Então, uma vez que nós usamos a comunicação, seja de forma escrita ou de forma oral, nós estamos falando sobre linguagens. Então, quando vocês observarem alguns termos que vêm lá do inglês, vocês também precisam adequar ao nosso contexto e o que isso tem a ver com o nosso cotidiano, certo? Então, nesse sentido, as fake news elas são notícias falsas criadas para enganar, manipular opiniões ou gerar impacto emocional. E quais são as características comuns disso? É um título sensacionalista, uma imagem impactante, fonte duvidosa ou inexistente. As fake news, elas têm essas características porque ela quer convencer, ela quer persuadir o leitor, porque quer que o leitor acredite naquilo que ele está lendo. Então, a notícia, ela sempre vai se caracterizar com uma imagem bem impactante. Sabe quando você vai em um jornal que não é um jornal consolidado, que não é um jornal que procura realmente verificar os fatos da notícia, ele sempre vai colocar uma imagem de maior destaque, que é para chamar a sua atenção e você continuar fazendo a leitura ali daquela mensagem. Uma vez que você acredita nessa mensagem que você fez a leitura, você vai repassar. E é por isso que as fake news, elas se propagam de uma forma muito rápida. Por quê? Conforme a globalização, que for a integração dos países, hoje nós sabemos de uma notícia muito rápida. Algo pode acontecer lá nos Estados Unidos, mas em questão de segundos, aqui no Brasil, nós conseguimos saber o que aconteceu lá. Então, como que isso aconteceu? A partir das ferramentas tecnológicas, porque hoje nós temos as redes sociais, nós temos os aparelhos. E antes, como que as informações chegavam nas pessoas? Antigamente, quando não tinha o celular, quando não tinha toda essa era da informação tecnológica, a notícia era mais por conta do rádio, era por conta mais de uma circulação oral, lenta, devagar. Também era por conta das cartas. Então as notícias elas tinham tempo para circularem, para ganhar grande visibilidade, certo? Então, nesse sentido, agora nós vamos observar um exemplo real, que foi no contexto da Covid-19. Em 2020, circulou nas redes sociais a notícia de que a vacina contra a Covid-19, ela alteraria o DNA humano. E a BBC News, ela desmentiu a informação, explicando o funcionamento da vacina de RNA mensageiro. Então, esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês é um exemplo real, isso aconteceu, foi verídico. Na época da pandemia, circulou várias fake news a respeito da vacina, o que a vacina iria causar, e aí começou
um outro trabalho que era desmentir todas essas fake news que aconteceu naquela época. E qual é o impacto que isso causou? Causa medo, as pessoas não se vacinaram, o que era importante naquela época se tornou, na verdade, uma situação de terror, certo? E como essas fake news elas se espalham? Elas se espalham, como eu falei para vocês, através das redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram. E o algoritmo favorece conteúdos com alta interação. Professor, o que seria esse algoritmo? O algoritmo, ele sinaliza ali o que você visualizou. Sabe quando você vai lá no Google, você quer comprar uma bolsa, uma mochila, vai começar o ano letivo, você quer se preparar para as suas aulas e você vai lá e pesquisa mais ou menos o modelo que você quer. O algoritmo, ele compreende ali a sua pesquisa, o que é do seu interesse e ele vai entregar outros assuntos voltados ali ao que você procura. E aí você vai lá no seu Instagram e começa a aparecer vários anúncios de bolsa. É isso que o algoritmo faz. Ou seja, uma vez que você clica em uma fake news, em um determinado site, um determinado link que não é seguro, a tendência é que você passe a receber mais ainda essas notícias falsas, certo? E aí também tem outro ponto importante, que é o compartilhamento sem verificação. Por quê? Uma vez que você não tem ali seriedade daquela fonte que você está ali consumindo, que você está realizando a leitura e você compartilha isso sem verificação, vai criando como se fosse uma cadeia com vários glóbulos, sabe os glóbulos sanguíneos do nosso corpo, que tem aquelas cadeias juntas? Isso vai gerando uma série de outros problemas. Por quê? Você tem acesso à informação, você tem como verificar se aquela fonte é real ou não. Mas algumas outras pessoas podem não ter esse mesmo acesso. E uma vez que a notícia chega ali para ela, ela vai acreditar fielmente que aquilo é verdade, certo? Um dado real que eu coloquei para vocês é um levantamento da agência Lupa que verificou que durante a pandemia as fake news mais compartilhadas estavam ligadas à saúde e à política. Por quê? Nesse contexto de pandemia, muito se falou como que a política ela ia agir socialmente e como que ela iria lidar com os impactos social que a pandemia estava causando. Então, muito se falou sobre saúde e muito também se falou sobre essas questões políticas. Ou seja, quando um assunto está muito em alta, a tendência é que várias notícias falsas sejam criadas em torno ali daquele assunto, certo? E agora nós vamos saber como que nós podemos diferenciar o que é verdade e o que não é, entre opinião, fato ou mentira. Primeiro, nós vamos analisar o tipo de texto, se é uma informação verificável. Por exemplo, a água ferve a 100 graus ao nível do mar. Será que isso é verdade ou não? Você tem que ir lá, pesquisar, verificar se isso é um fato, se isso é uma mentira, se isso é uma opinião. Já a opinião é um ponto de quê? De vista. Então, olha só, a vacina é importante para a saúde pública. Então, aqui, quem escreveu isso colocou um ponto de vista a respeito da vacina. Já a fake news, ela é uma mentira disfarçada de verdade. Olha só, vacina tem chip para controlar a mente. Será que isso realmente faz sentido ou não faz? Então você tem que pesquisar, você tem que ver se isso na realidade, no seu contexto, isso é possível acontecer. Será que em algum momento lá que você se vacinou, lá quando você era criancinha, na infância, será que teve a inserção de algum chip? Ou quando você já na vida, na adolescência, quando você foi lá
se vacinar contra a gripe, por exemplo, a versão nacional da gripe. Será que teve alguma inserção de chip? Será que você já viu algo acontecer na prática em relação a isso? Então, você sempre tem que verificar lá a fonte, a mensagem e ver se é real ou não. E como identificar as fake news? Você deve se perguntar, essa fonte ela é confiável? A notícia ela foi publicada em outros meios de comunicação? O título ele realmente corresponde ao conteúdo? A linguagem é neutra ou sensacionalista? Por quê? Quando nós estamos falando sobre textos jornalísticos, será que a pessoa que escreve ali aquela notícia, que faz aquela reportagem, ela pode se colocar em primeira pessoa ali na escrita ou na forma oral? Não. Os jornalistas, quem faz a reportagem, quem apresenta o jornal, ele precisa ser imparcial. O seu compromisso é com a notícia e com os fatos. Quando você coloca a sua opinião, nós temos os textos jornalísticos chamados artigos de opinião, mais nesse âmbito, mas fugindo desse contexto, você precisa se atentar se a pessoa ali do discurso é neutro ou não. Agora que vocês compreenderam o que é uma fake news, como que isso impacta, como identificar ou não uma notícia falsa, nós vamos para uma atividade, certo? Então vamos lá. Fake news sobre ataque de facções causa pânico no Acre. Em 2023, circulou em grupos de WhatsApp a notícia de que escolas do Acre seriam alvo de ataques de facções criminosas. A mensagem causou medo entre pais e alunos, levando à suspensão das aulas em algumas instituições. No entanto, a Polícia Civil do Acre desmentiu a informação e confirmou que se tratava de fake news. Então, olha só, eu fiz questão de colocar esse exemplo aqui, porque foi um exemplo aqui que aconteceu no nosso estado. Ou seja, olha o impacto que as fake news elas podem causar. As aulas elas foram suspensas por conta de uma notícia falsa. Então, como que essa notícia ela se espalhou? Ela se espalhou ali por grupo de WhatsApps. E isso vem acontecendo constantemente. Então, vocês precisam se atentar às notícias que vocês espalham nos grupos de WhatsApp, as notícias que também vocês recebem. Outro ponto importante que eu quero chamar a atenção de vocês é que nem sempre essas notícias falsas, elas vão ser sobre algo que acontece ali no dia a dia, mas também para ferir a imagem de alguém. Recentemente, uma notícia ela foi espalhada a respeito de uma jovem e por conta dessa notícia falsa que foi espalhada, que inclusive de uma página bem famosa das redes sociais, ela acabou cometendo um suicídio ali por conta de toda aquela notícia falsa que tinha sido gerada sobre ela. Então, olha só como esse impacto da notícia falsa pode também custar uma vida, pode prejudicar a vida de alguém. Então, vocês precisam se atentar ao que vocês consomem e o que vocês também espalham, certo? Agora, vamos ver o que a questão ela quer. Com base nessa notícia que foi apresentada, analise as alternativas e assinale a alternativa correta. Então, a questão aqui, ela quer a questão que esteja correta conforme esse trecho que nós fizemos a leitura. Vamos lá, letra A. A notícia compartilhada em aplicativos de mensagens era verdadeira, pois foi confirmada pelas autoridades. Será que isso faz sentido ou não para vocês? Letra B. A suspensão das aulas mostra que as escolas também repassaram a fake news de forma proposital. Será que a escola realmente passou essa notícia falsa de propósito? Será que ela teve esse cuidado, essa preocupação de suspender as aulas ou não? Letra C. A
propagação da notícia falsa demonstra como boatos podem causar consequências reais, como medo coletivo. Então, a letra C, será que ela faz sentido para vocês como errada ou correta? Letra D, a Polícia Civil confirmou os ataques às escolas, mas não conseguiu identificar os autores. Letra E, notícias como essa são consideradas apenas brincadeiras e não geram impacto social. Será que as notícias falsas ela realmente não traz nenhum impacto social, tanto de forma individual ou coletiva? Vamos agora observar, dentre essas questões, qual é a correta. E aí eu quero que vocês façam as anotações de vocês verifiquem, risquem aí. Será que a letra A ela faz sentido? A letra B, a letra C, ou a letra D ou a letra E? E agora nós vamos ao nosso gabarito. Olha só, a questão que está correta é a questão, a alternativa letra C. A propagação da notícia falsa demonstra como boatos podem causar consequências reais com o medo coletivo, que foi que eu expliquei para vocês. Essa notícia, ela causou pânico, ela causou medo e causou até a suspensão das aulas, atrapalhando o calendário letivo dessa escola. Então, por que não poderia ser a letra A? A notícia, ela não era verdadeira, como disse a letra A, não foi confirmada pelas autoridades. A letra B diz que a suspensão das aulas mostra que as escolas também repassaram fake news. E não, a preocupação da escola, na verdade, foi prevenir para que pudesse, se alguma coisa fosse acontecer, eles já estarem precavidos. E a letra D diz que a Polícia Civil confirmou os ataques às escolas. E não, a Polícia Civil ela desmentiu a notícia. E a letra E falava que notícias como essas são consideradas apenas brincadeiras. E não, essas notícias falsas, elas têm uma grande seriedade, certo? Então, uma vez que ela é compartilhada, ela gera ali um grande impacto, tanto de forma individual, mas também coletiva, certo? Então, vocês precisam fazer tudo aquilo que eu falei para vocês. Verificar sempre a fonte, verificar se aquilo ali faz sentido ou não. Então, agora nós vamos resumir a nossa aula. O que nós falamos sobre hoje? Nós falamos os que são as fake news, que são notícias falsas criadas para enganar, manipular ou causar impacto. Nós observamos como elas se espalham e circulam pelas redes sociais, aplicativos de mensagens. Nós observamos também como identificar essas notícias falsas, verificar a fonte, se os veículos são confiáveis, se a linguagem é uma linguagem neutra ou não. E também observamos os impactos e a responsabilidade que nós temos enquanto interlocutores dessas mensagens, porque pode causar medo coletivo e desinformação. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema de grande importância, porque também nós vamos falar sobre os gêneros jornalísticos. Então vocês também já precisam se situar sobre essas notícias falsas, sobre essas fake news. Não esqueçam de fazer as anotações de vocês e eu conto com vocês na nossa próxima aula. Então, até mais e tchau, tchau!